Você tem certeza que você está no melhor lugar? Sim ou não? Glória a Deus, né? E é por isso que você veio. Isso não pode ser um modismo, mas uma convicção de que se envolver nesse ambiente, fazer parte disso, é muito importante para a minha vida. Então, eu não abro mão de poder estar nessa manhã, você de repente poderia estar dormindo, esse friozinho tão gostoso, convidativo para dormir até 11 horas da manhã, não é verdade? Domingo, mas você preferiu acordar cedo, vencer a preguiça, vencer a carne e estar aqui. Amém, irmãos? Coisa boa, né? Maravilhoso isso. Queridos, nós vamos falar nessa manhã sobre, tanto a manhã como a noite, né, que a gente vai ministrar também essa palavra, pensamentos prisioneiros a Cristo, é o tema da ministração. Pensamentos prisioneiros a Cristo. E eu quero ler 2 textos com você. Eu queria que até que projetasse aqui, né? Vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. E logo em seguida, né, quando a gente lê, já pode colocar já. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. E eu quero me deter na parte A, na primeira parte do versículo. 2 Coríntios 10. Pode ser na versão, pode ser essa mesmo, revista e atualizada, né? Apaga a luz desse refletor maior aqui, isso, para ficar bem. Todo mundo está enxergando? Legal, né? Olha só o que diz o texto. Pode acompanhar por aqui, ó. Olha para cá, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas. Tem versão que fala sofisma. Anulando nós sofismas, né? Porque tem versão que já fala sofisma antes. Continua, versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Provérbios agora. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, apenas a primeira parte. Pode colocar lá. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Só por aqui. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. É um negócio muito sério, né? Então, entendemos que a mente é muito importante. O cuidado com a mente, se a gente não for ensinado e corrigido, ela pode mudar o nosso futuro. Até mesmo, vou avante um pouquinho, o nosso caráter. E que o próprio texto, inclusive, fala isso, né? Como imagina? E é muito fácil a gente até perceber como está a pessoa no próprio diálogo. Quando você vai conversar com alguém, eu como pastor, quando faço os meus atendimentos, às vezes não precisa ter nem inspiração ou ter revelação do Espírito para saber como a pessoa está. Só no que ela diz. Quando ela abre a boca, você vê, a pessoa está assim. Você está comigo? E a gente vê, dentro da psicologia, aplicando isso, porque nas sessões de psicologia é importante a pessoa falar. Porque falando, você tem como diagnosticar como está a pessoa. Porque se você for numa sessão com um psicólogo e ficar com a boca fechada, o psicólogo vai chegar um momento e vai falar assim, vem cá, você não vai falar não? Porque se você não abrir a sua boca, vai ficar difícil a gente acompanhar você. Você está comigo? E em determinados momentos, porque às vezes a pessoa tenta até enrolar o psicólogo. Né? Às vezes tem palavras, discursos ensaiados, que de repente a pessoa no primeiro momento tem dificuldade de se expor, ela tenta montar um discurso, trazer um discurso pronto para tentar driblar o psicólogo, mas o profissional, ele sabe que isso às vezes acontece, então ele vai entrar em algumas coisas que lá na frente vai pegar você pela curva.
E principalmente quando imediatamente ele já tem noção do que está acontecendo com você. Então ele já sabe o caminho que você vai tomar. Aí quando você tenta pegar outro caminho, ele vai falar assim, poxa, ele não vai falar para você. Ele não vai te intimidar, dizer, você está mentindo para mim, você está me enganando. Não, ele vai ficar quieto, porque ele vai usar técnicas para pegar você lá na frente. E aí quando pegou você, caramba, ele me pegou, me achou. Eu estava na outra rua, pegando uma outra avenida, mas ele me pegou lá na frente. Mas, irmãos, eu creio que quando a gente traz, e eu sei que psicólogo não é pecado, não tem nenhum problema você passar para um psicólogo também é de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas eu louvo ao Senhor quando a gente tem a oportunidade de em determinados momentos, a gente até agir como psicólogo. E o pastor tem toca um pouquinho nessas áreas, né? Mesmo não tendo habilidade ou conhecimento profissional do assunto, mas sempre vai se trabalhar com a psicologia. Só que, além das técnicas, nós temos também o espírito. Porque, às vezes, você, de repente, sem precisar usar toda aquela técnica para pegar a pessoa lá na esquina, o Espírito Santo vai comunicando algumas coisas antes. E, às vezes, o Espírito Santo fala assim, não é isso, não. É isso, 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 isso. Mas é como é importante, dentro desse processo, a pessoa dar oportunidade para a pessoa que ela está sendo acompanhada ouvir e ela também se ouvir. E ela ter não negando as circunstâncias, mas saber que existe um fato ali. Existe uma circunstância pela qual ela está vivendo e que ela precisa ser tratada. Que ela precisa ser acompanhada. E a gente pega esse gancho aqui até para reforçar como é importante, irmãos, pedirmos ajuda. Porque às vezes você pode estar preso numa gaiola ali, né, numa jaula, e você está querendo se livrar daquilo, mas você não tem recursos, forças para isso. Então, dentro da Bíblia você vê realmente algumas práticas psicológicas, né? Quando a Bíblia fala para confessar as suas culpas uns aos outros, para que você se salve. Confessar as nossas culpas. E o que, às vezes, nos impede até tomar essa postura é aquela palavrinha que você conhece muito bem, orgulho. O orgulho, irmão, pode travar você, pode prejudicar você. E eu sei que, no final de tudo isso, o desejo de todos nós é se livrar daquela circunstância. Se livrar daquela coisa que está afetando os meus sentimentos. E como a palavra ela já nos traz essa informação de que aquilo que eu penso é que me mostra quem eu sou, imediatamente o que eu preciso fazer? Se aquilo que eu estou pensando está errado, eu preciso mudar essa cachola. Então, nós lemos aqui 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 5, eu vou repetir aqui, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Porque esse pensamento, irmãos, bloqueado, esse pensamento errado, é um tipo de fortaleza. E aí, como a gente está trazendo aqui no campo espiritual, se há uma questão espiritual envolvendo ali, então a gente precisa resolver essa questão espiritualmente. Se algo está trazendo perturbação para você, no que diz respeito até às coisas até do diabo, a gente vai resolver não com as nossas próprias forças, mas com a palavra. Você está comigo? Aí o texto continua aqui no versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento do Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Então, irmãos, não tem esse negócio da gente negociar com as nossas almas. Ou seja, alinhar os nossos pensamentos à palavra. E principalmente quando eu começo a identificar que aquilo que eu estou pensando, irmãos, está totalmente o contrário do que a Bíblia diz ao meu respeito. Amém, irmãos? E eu sei que a gente, em determinado momento,
a falta de conhecimento talvez seja um empecilho, mas quando luz chega, quando o entendimento chega, o que a gente precisa fazer? Esperar alguém dar o start? Esperar sentir alguma coisa? Porque, irmãos, a gente está lidando, às vezes, com as nossas mentes. E as nossas mentes, talvez, não está colaborando para isso. Porque, diante de um sentido, de um ambiente onde tudo proporciona, fica mais fácil. Mas vai ter momento que nada vai favorecer. Onde, no seco, você vai ter que decidir. É igual o que aconteceu agora pela manhã, quando a gente começou. A gente falou assim, irmãos, começa a orar em línguas. Aí tinha gente assim, ó. Por quê? Porque não estava com vontade. Estou falando besteira? Já aconteceu isso com você? Fala para mim. Já, né? Aí você está assim, então já veio para cá carregado pelos anjos. Aí a tua expectativa é tentar sentir alguma coisa. Porque se eu tivesse sentido alguma coisa, eu não pensaria em duas vezes. Mas você chegar aqui, com aquele sono, o corpo ainda parece estar lá na cama, nada está favorecendo. A sua carne reclamando porque você levantou cedo, a sua mente questionando porque você está cansado, e um monte de coisa. Mas, dentro de você, há uma convicção de que é importante estar aqui. Então, essas batalhas, somos sujeitos a passar. Mas quando a gente se permite que aquilo que foi estruturado dentro de nós, seja aquele que venha comandar toda a nossa vida, a gente vai crescendo com isso. Você está entendendo? No final das contas, quando se pergunta assim, é importante nós falarmos em línguas, eu creio que 100% aqui vai concordar comigo. Mas não é simplesmente concordar que é garantido que a pessoa vai fazer. Então, qual é a situação, pastor? Esse aqui, ó. A sua cachola é que está mandando. A sua alma ainda está dirigindo algumas coisas. Agora, se eu pedir para vocês ficarem de pé, vamos orar em língua, meu irmão, vai mudar. Oxi. Alô? Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu até coloquei uma nota para eu não esquecer, que é importante a gente citar isso. A única coisa que impede de experimentar a vida de Deus dentro de nós, dentro de mim, é isso aqui. O cérebro. O seu cérebro. Imagine assim, você tendo toda uma estrutura em Deus para fazer tantas coisas, mas aqui dentro não está te ajudando. E é um costume nosso da gente estar sempre citando isso. Meu irmão, renove a sua mente com a palavra. Muda o seu modo de pensar. Trazer seu pensamento cativo a Cristo, deixa eu te dizer uma coisa, vai ter que mudar o seu modo de pensar. Porque se o meu modo de pensar não estiver alinhado com a palavra, irmãos, eu preciso deletar isso. Quando Romanos capítulo 12 fala da questão do molde, né? No momento em que entrega minha vida a Cristo, a minha mente ela tem que se moldar ao padrão de Cristo. Não tem quando se você pegar o seu pé, vestir um número qualquer, qual é o risco de não caber? Então, se eu calço 42, eu não vou colocar meu pé num calçado de 38. Pastor, o meu entra. Beleza, vai entrar, mas vai andar assim, ó. Ou então, muito grande. Vai entrar? Vai. Mas você vai andar, daqui a pouco o sapato vai ficar lá atrás. Vai sair.
Então, moldar os seus pensamentos, a palavra, não tem como a gente fazer adaptações ou mudar os números. Isso é a palavra. Então, irmãos, a nossa responsabilidade é, todos os dias, fazer isso. Porque, irmãos, é a nossa responsabilidade. Eu vou entrar aqui numa área em que eu vou estar chamando você para uma responsabilidade. Responsabilidade individual. Porque, irmãos, tudo coopera, tudo está sendo disponibilizado para que esse meu pensamento, a minha alma, ela seja trazida cativo a Cristo. Você está comigo, irmãos? Graças a Deus, né? Tem uma frase popular, não está na Bíblia, mas é bem interessante essa frase, que diz assim, ó, uma mentira sendo repetida várias vezes pode se tornar verdade para as pessoas. E você vê isso acontecendo aí na sociedade de forma assustadora, inclusive na política. Uma mentira sendo repetida várias vezes, sem perceber, ela se torna verdade. E você sabia que, espiritualmente falando, tem muito crente assim, vivendo uma vida, ouviu-se relatórios que não tem nada a ver com a palavra, contrária à palavra, e que, mesmo que ela não declare, mas um estilo de vida, a convicção pela qual ela vive, aquilo se tornou verdade para ela. E como funciona isso, pastor? Porque, às vezes, nas declarações que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que já está dentro dela, parece que aquilo foi uma convicção. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente abre a nossa boca e fala assim, eu não consigo, eu não posso. E você já ouviu várias vezes aqui, e você tem texto, até ensaiado aqui. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí, 5 minutos depois, eu não posso. Alô? Porque estamos viciados, às vezes, no negativo. Você sabia que o negativo vicia? Você fala, pastor, não, pastor, mas eu falei assim da boca para fora. Vai. Diga para o seu irmão, não fale da boca para fora. Porque você não sabe se realmente está saindo da sua boca, ou está saindo desde você. Você está comigo, irmãos? Agora, a virtude está quando você percebe que isso está te fazendo mal e você toma atitudes imediatas. Eu sei, irmãos, que todos nós temos a capacidade de se avaliar, de se examinar e ver. Cuidado com o que você fala. Porque aquilo que você fala está dizendo exatamente como você está. Cuidado como você age. Porque a forma como você está agindo está mostrando o que está acontecendo dentro de você. Então, a gente precisa ser rápido. Quando a gente consegue perceber na palavra que a palavra ela vai funcionar como um espelho, onde ela vai me mostrar, vai revelar aonde estou e o que eu estou pensando, eu não posso olhar apenas ali, virar as costas e ir embora. Não, eu tenho que ver aquilo ali, admitir que não está alinhado aquilo que eu estou vendo, irmãos, e me posicionar. E eu e você podemos fazer isso sim. Por que não? Porque sabe o que acontece no final de tudo isso, irmãos? A gente vai ficar naquela coisa de cachorro correndo atrás do rabo. Tá vendo? E tantas coisas acontecendo e a gente perdendo. Não porque Deus não quer. Não porque é o diabo. É por causa do teu cérebro. Onde você pode sim. Nós podemos sim. Uma estrutura foi criada em nós. A gente fala isso aqui sobre o novo nascimento, não é verdade? Uma estrutura foi criada em nós para que essas realidades fossem possíveis. E é possível sim. Agora, irmãos,
Deixa eu te dizer uma coisa aqui, repetindo isso. A responsabilidade de manutenção da nossa mente é individual. Eu não sei o que você está pensando, de repente você está aí olhando para a minha cara aí, pensando no carnê que vai pagar segunda-feira. Ou no problema que aconteceu lá na sua casa e você está aí pensando, quando chegar lá, vou quebrar a cara dele. Irmãos. Aí você poder, aí uns que estão aqui zen, totalmente conectado, é impossível, pastor. Não, porque você não está na estação do irmão. O irmão, de repente, está tão perturbado, porque uma mente onde está sempre controlando, ele vai cair no estado de perturbação. Ele está aqui, mas está perturbado. E aí, irmão? Estou olhando para a tua cara assim, ó. Mas a mente está lá no Japão. Pergunta ao seu irmão se está aqui. Está aqui, irmão? Chegou? Misericórdia, né? Irmão, olha para cá, irmão. Olha para cá, volta. Está passando um trem perto de você, embarca para vir para cá, volta. Amém, irmão? Você está comigo? Porque o próprio texto que cita aqui já nos chama a atenção, não é verdade? Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Então, na medida em que a palavra vai entrando e sabemos quem somos, então toda vez que o pensamento ruim bater, você vai neutralizar esse pensamento, porque você está cheio da palavra. Se você é um crente aqui do Verbo da Vida Retiro que costuma ler a sua Bíblia, os livros que nós indicamos, talvez você vai ter mais facilidade de se livrar disso. Agora, para os preguiçosos, lamento dizer. Pastor, eu não sei ler. Tem uns vídeos lá no YouTube. Tem Bíblia em áudio. Já não tem mais desculpa para você. Aí você, Nós falamos aqui, a única coisa que impede de experimentar a vida de Deus dentro de nós é o nosso cérebro. E aquela frase popular que eu citei, né? Uma mentira sendo repetida várias vezes pode se tornar verdade para a pessoa. Agora, o contrário também, irmãos, a gente precisa acreditar nesse contrário, onde as verdades sendo ditas várias vezes, irmãos, além de ela se tornar verdade porque ela é a própria verdade, ela vai lhe gerar convicções. Porque as convicções no errado são sérias. Porque a convicção, às vezes, ela vai além até mesmo do raciocínio, porque tem coisas que a gente já faz no automático. A gente já fala no automático. Então, envolve muito mudança de cultura. E o reino que nós fazemos parte, a cultura é do céu. A nossa responsabilidade, irmãos, é trazer o céu aqui na terra. Só que no reino, no império que fazemos parte, a gente aprendeu muitas bolotas. Viemos para cá com alguns costumes que precisam ser mudados. Culturas que adquirimos lá naquele império precisam ser mudadas agora. E como nós vamos mudar isso? Renovando. Se esforçando. Então, mudança de mentalidade exige esforço. Não é na varinha mágica. Não é na oração forte. Não é no jejum. Não é subir no monte. Não é fazendo propósito. Não. Amém ou não amém? Graças a Deus, né? Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. E às vezes somos pegos, sim, irmãos, fazendo confissões erradas. E como é importante nós confessarmos certo, confessarmos a palavra. A laranja, a qualidade da laranja, para você extrair o que ela tem de melhor, que é o suco, você tem que espremer, né? Você vai espremer a laranja, vai espremer o limão,
para sair o conteúdo dentro dela. Então, em determinados momentos, as circunstâncias nos espremem. Então, o que estiver dentro de você vai sair. E é por isso que eu e você precisamos ser cheios da palavra. Amém, irmãos? Eu não quero que você apenas se detenha nesse processo de se encher apenas nesse ambiente. Irmãos, como esse ambiente aqui é maravilhoso. Não é verdade? Já aconteceu de você chegar aqui desanimado, todo brocochô, aí você sai daqui com uma outra aparência, uma outra mentalidade, você ouviu uma palavra, você estava aqui revoltado, até pensando em desistir. Né? Como já vi casos mais extremos, de pessoa até vontade de tirar a própria vida. Mas ouviu uma palavra aqui e mudou a história dela. Mas eu quero motivar você a apenas não viver dependendo apenas desse ambiente, por mais que esse ambiente seja importante. Mas a gente precisa viver uma vida onde a responsabilidade de fazer manutenção da mente não seja apenas nessa oficina aqui. Aqui é uma oficina. Todos nós, irmãos, temos a capacidade de trabalhar isso aqui. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Todos os cultos. Quinta, domingo, grupo de discipulado, eventos da igreja. O que nós estamos fazendo aqui? Ajudando você. Você está sendo ajudado nesse lugar? Amém, irmãos? Você está crescendo? Graças a Deus por isso, né? Por isso. Então, entenda uma coisa aqui, ó. Duas situações que é muito comum, né? Que em determinado momento tenta nos atingir. Né? O que a gente pode citar aqui, a própria incredulidade, e a incredulidade, ela pode, se você não tomar cuidado com isso, se você não se permitir tratar e renovar sua mente, pode trazer graves danos para você, e o próprio engano. Mas graças a Deus que luz tem chegado para você nesse lugar. Você crê que luz tem chegado para você aqui? Amém, irmãos? Tem um texto aqui, eu gostaria que projetasse também esse texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Abra não, olha aqui, gente. Não abra a tua Bíblia, não, olha para cá. Olha lá, para você não ficar... Daqui a pouco tá aí, parece uma mensagem aí no teu celular, não sei, você já se desliga aí. Olha para cá. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, presta atenção nesse texto aqui, é para os que se perdem que está encoberto. Continua o texto. Versículo 4. Nos quais, presta atenção aí no versículo 4, nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século, gente? É o capeta, não é verdade? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Aí você pensava assim, não, mas eu não sou incrédulo, incrédulo é o pessoal do mundo. Incrédulo vem da palavra, ao contrário, a crer. Incredulidade. É aquela pessoa que não crê. Agora, é possível uma pessoa estar dentro da igreja e não crer? É possível. Não deveria, mas tem. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, é só o evangelho. E a gente já aprendeu aqui isso, que a fé vem pelo quê, gente? Ouvir. E ouvir o quê? Ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. Porque às vezes falamos coisas que nós não estamos crendo. Estamos agindo em determinados momentos porque não estamos acreditando. Algumas ações não estão sendo feitas porque não crê na veracidade do que a palavra diz, que há uma graça sobre a sua vida para você fazer algo. Eu vou dizer uma coisa assim que é muito comum que acontece às vezes. Pessoas até com responsabilidade no reino. E às vezes Deus comunica algo para você fazer, e aí entra aquela dúvida, né? Eu não posso, eu estou assim, eu estou assado, mas a circunstância é assim, assado, tal. A incredulidade tenta bater, porque as circunstâncias estão muito claras para você. Você olha para o desafio, e diante dos desafios que você vê, você consegue avistar também as circunstâncias e os impedimentos.
E aí você tem a decisão, olhar para as adversidades, as circunstâncias, ou olhar para aquilo que a palavra diz que você pode fazer. Você está comigo, irmãos? E aí você, pelo fato de você ter experiência na palavra, pelo fato de você crer que a palavra é verdade, você vai fechar os olhos para esse escudão. Eu vou crer, não sei como vou fazer isso, mas eu vou crer somente. Talvez você esteja nessa situação hoje, onde você, com as suas próprias forças, você não vai conseguir fazer, onde já tem uma sinalização da palavra, um posicionamento que você precisa estar, mas, irmãos, você acha que aquilo ali, não, mas não vai adiantar, eu tenho que fazer alguma coisa, irmãos. Aí são as suas forças que você vai ter que colocar no cantinho as suas pedras e você descansar em Deus. Agora, eu preciso crer, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Se você chegou até aqui, irmãos, e fez o que você é hoje, continua acreditando que o Evangelho pode te levar muito além. Amém, irmãos? Aleluia! Então, o Evangelho é o poder de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tem uma verdade aqui, foi até falado em uma das ministrações, recentemente, não sei se foi Débora, não sei se foi Kátia que falou. A Débora está aí, ela pode concordar, se foi ela que falou. Se não foi, passou o crédito. As circunstâncias, ela não te define. Foi você que falou? Então, pula. Perdeu o crédito. As circunstâncias, elas não te definem. Fala para o seu irmão, vai lá. Fala para o seu irmão e fala. As circunstâncias, elas não te definem. Será, querido? Será, querido? E por que as oscilações? E por que se esquecer diante das pressões? Porque as nossas atitudes diante das circunstâncias, elas podem ser a evidência de que o fato é que as circunstâncias definem você. Pastor, mas é difícil. É difícil porque a sua mente não está sendo treinada. Porque, irmãos, eu não sei você eu estou diante aqui de espirituais. Eu vou me expor aqui. Todo mundo aqui é espiritual. Não aconteceu com você, só comigo. Em determinado momento você olha para, às vezes, algumas situações assim, aí você ouve uma palavra para você superar aquilo. Mas você está tão envolvido com aquela circunstância, tanto dano que você está sofrendo aquilo ali, aí você olha para aquela condição que a palavra está sendo apresentada, que alguém está ministrando para você e fala assim, rapaz, um dia eu chego lá. Eu já vivi uma situação assim, onde olhava e falei, rapaz, como é que é isso? Meu Deus, é tão difícil. Ele acredita que todo mundo pode chegar lá, porque às vezes até nessa condição o homem, irmãos, que tem a mente, que não tem a mente renovada, ela tem, olha só que interessante, ela tem a capacidade até de instruir outros a ser o que a palavra diz que ela pode ser, mas ela mesma não se vê. Você tem que crer, você tem que declarar, você tem que, não, creia. Mas ele, então, quando olha para trás, aí aquilo vai se tornando uma rotina, vai chegar um momento que o volume vai aumentando, que ele vai entrar naquele nível em que não vai falar mais nada para ninguém, porque eu estou ruim também, vou falar o que para ele? Eu estou assim, por que eu vou falar? Alô? Aí o diabo, nessa ocasião, ele entra, porque ele já vê tudo pronto. Tem coisas, irmãos, que o diabo ele não vai montar, não. Ele já vê montado, você já monta para o diabo. Olha só, não é você não, tá, irmãos? É força de pressão. Aí monta, aí o diabo chega assim, obrigado, viu? Deixa comigo, passa aí. Não, é isso mesmo, rapaz. Pai, você... Poxa, o pessoal não te entende. Essa irmã, esse irmão está falando coisa aí, não sabe da tua situação. É ou não é? Sarado. Ele não sabe a dor que você está sentindo. Aí está falando que está sarado. Fala não. Eu
eu tô narrando aqui o que acontece na sua cabeça. Fala não, aí depois aquilo é externado. A pessoa. Até um estalo. Vai estar chupando bala. Você está rindo, né? Você sabe como é que funciona isso, né? Aí o diabo fala assim, não, faço não sabe como está você, coitado de você. Essa igreja não tem amor, não. Por que você tem que dar, se você está precisando? Eles é que tem que te dar. Tá ficando esquisito, irmão? Aí você pergunta, cara, tu tá ouvindo o diabo? Não, acho que me perdoe, tá repreendido em nome de Jesus. Aí quando você olha para a palavra, você fala assim, eu estou pensando coisa que... Tá. Aí tu olha assim, aí você vê o irmão pregando e você, meu Deus. Ai, meu Deus. Ou então disfarça rindo, né? Tá rindo de nervoso. Porque tá falando com você, querido, querida. E você não toma jeito. Não, pastor, eu sou maduro, sou não levado no negócio de pensamento, não. Aí tem gente que ainda não aceitou Jesus. E tá lá, vem cá, o teu pensamento está prendendo você. Você está ouvindo a palavra, você gosta do ambiente, mas ainda não. Por quê? A mente, ela é uma porta. E o que você deixa passar por essa porta? Quem você deixa passar nessa porta é que vai dominar você. E a gente está aqui para mostrar para você, a gente está aqui para lhe mostrar a verdade. Amém, irmãos? Então, vamos fazer uma declaração de fé? O que me define não são as circunstâncias, mas sim a palavra de Deus. Então, irmãos, aprenda de uma vez por todas. Os efeitos das circunstâncias virão. Porque, irmãos, a gente fala essas coisas aqui, é muito bonito, coral, né? A gente declara algumas coisas aqui. E o propósito de declarar é para você lembrar. Naquele culto que você ouviu, você declarou, você ouviu. Mas isso não vai impedir de você sentir os reflexos das circunstâncias. Que são os reflexos que vai determinar a nossa decisão. Amém, irmãos? Essa palavra é tanto para a minha vida, como para a sua vida. Porque a gente, às vezes, se acha o único problemático da igreja. O único que tem problema da igreja. E eu não estou aqui para subestimar o tamanho do seu problema. O nível de dificuldade que você está passando. Agora, a palavra, irmãos, é a mesma. A predisposição é coletiva. Então, eu vou tomar a decisão. Então, quando declaro que a palavra, ela me define, é justamente caminhar contrário que a alma às vezes dita. Eu não estou aqui ridicularizando, irmãos, ou desprezando a alma, que a alma Deus criou e faz parte da nossa vida. Só que aquilo que o pecado causou no mundo arrebentou com a nossa vida. E a nossa alma não foi liberta ainda. E o corpo, nosso corpo, a nossa carcaça neutra a essa situação, ela vai se inclinar na medida em que você dê mais força. Se for para o espírito, ela vai, espírito. Se a sua alma for bem alimentada e dado crédito, ela vai se inclinar para o que a tua alma está maquinando. E com o resultado disso, ela vai externar no seu corpo, na sua carcaça, aquilo que está acontecendo aqui dentro.
Vocês estão entendendo a palavra? Eu estou falando grego aqui? Eu estou falando alemão? Está claro para você, não está? Porque por saber quem eu sou, me levará a vencer as circunstâncias. Talvez alguém pergunte, pastor, como vencer as circunstâncias? E aí as pessoas se incomodam pela simplicidade, irmãos, do próprio processo. Saber quem você é. Deixa eu falar uma coisa aqui, para a gente quebrar também uma pedrinha. A igreja, a gente não entra para a igreja, o certo, né? Para ser crente. Eu entro para a igreja por aquilo que eu sou. Só a Vanusa falou amém? Não é heresia não, irmãos. Não é heresia não, é verdade. Então, por aquilo que eu sou, eu estou aqui. E as pessoas que ainda não são, elas estão na condição de várias expectativas. Mas quando luz chega, o entendimento também, né? O entendimento chega de que o que eu sou, aquilo que me define, me faz trazer a esse ambiente. E qual o papel, então, da igreja? O papel da igreja é mostrar o tempo todo quem você é. E pelo fato de eu saber que o ambiente pela qual eu estou frequentando me ajuda a lembrar quem eu sou, ou me ensinar quem eu sou, eu não vou ficar fora disso. Então, aquela coisa de vir para a igreja para receber uma coisa, claro que você vai receber, mas a gente precisa alinhar e trabalhar a questão da motivação para a gente crescer mais um pouquinho. Amém, irmãos? Então, por isso que você se sente bem quando você vem para cá, você vem aqui com a mente toda arrebentada, aí quando você chega aqui, ouve uma palavra, parece que, né, alguém, sei lá, botou uma coisa na tua cabeça aqui, jogou alguma água, alguma coisa assim, você sai daqui, rapaz, eu estava perdido, desorientado, eu estou saindo daqui bem. Amém, irmãos? Diga assim, eu amo esse lugar. Graças a Deus. Aleluia. Quando eu citei isso, né? Quando eu cito isso, melhor dizendo, a respeito de que a minha participação aqui já está definido quem eu sou, na palavra, na decisão que eu tomei, eu posso pegar um exemplo aqui, botar uma situação aqui prática para a gente entender. Os meus filhos, eles não moram na minha casa para tentar ser meus filhos. Eles já são meus filhos. Você está comigo? O que vai definir que eles são meus filhos não é porque eles moram lá. Ou morando ou não morando, eles são os meus filhos. Então, essa coisa de definir quem você é, irmãos, é muito sério. A convicção de quem você é, irmãos, muda a nossa história. A Vanusa falou aqui na quinta-feira sobre realidade, não foi? Autoridade. Ela citou uma coisa aqui bem interessante. Ela citou aqui sobre o guarda de trânsito, né? O guarda de trânsito, ele não vai ser movido por ele sentir guarda ou não. Ele já é o guarda de trânsito. Na hora que ele se reveste daquela farda, ele não pode ficar pensando assim, será que o pessoal vai me obedecer? Será que o pessoal vai me respeitar? Será? Ai, meu Deus do céu. Ai, para. Não. A convicção de quem ele é vai fazer isso aqui, ele, ó. E carreta passando perto dele. Ele... apito na mão. Apito esquisito, né? Imagina um guarda lá indo com medo. Ou o guarda lá na calçada lá.
para. Ele vai ter que ir no meio da rua. Ah, tu quer que eu imite o apito? Misericórdia, né? Espiritualmente falando, tem crentes que precisam fazer isso. Porque não está com a convicção de quem você é. E aí, irmãos, fique com a simplicidade da palavra, pelo amor de Deus. Porque o Deus desse século está cegando o entendimento das pessoas lá fora, irmão, não é novidade. Agora, dentro da igreja, é grave. E com esse entendimento muda muita coisa, não é verdade? Eu sei que você está aqui ouvindo essa mensagem e está pensando em situações que você está entrando que não é para entrar. Pensando que não é para pensar. Fazendo o que não é para fazer. Porque não tem a convicção aqui dentro. Agora, pastor, como é que eu trabalho isso? Irmão, se enchendo da palavra. E como é importante a gente se deter naquilo que está mexendo com a gente. Eu sei que cada um tem as suas particularidades, mas se há uma fragilidade numa determinada área, o que eu tenho que fazer? Me encher da palavra, se alimentar da palavra, ler a palavra, até aquilo se tornar verdade para mim, convicção para mim. A ponto de mudar aquilo que eu estou falando. Daqui a pouco você vai começar a falar salmos aí. Daqui a pouco você vai falar, está escrito. Saber conhecer a palavra não vai automaticamente, irmãos, botar o diabo para correr. É você se sujeitar à palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir. O que vai acontecer com o diabo? Porque essa convicção vai fazer eu falar a palavra. Falar a palavra. Da ousadia. Agora, mesmo sentindo, presta atenção aqui, irmãos, que é importante essa parte. Mesmo sentindo essas coisas. Porque a vida cristã, onde só age quando está sentindo apenas, irmãos, é meia sola. Aqui você está sendo ensinado a não viver pelos sentidos. Porque nem sempre os sentidos vão estar ali como self-service. Porque agir debaixo de sentidos, irmãos, é muito fácil. Você está aqui debaixo de um mover de Deus, arrepiado, e aí você pensa numa coisa, sai, nome de Jesus, está repreendido Satanás. Né? A gente é rápido, mas, irmãos, a gente não mora aqui. Há uma manutenção a ser feita, a nossa mente, a gente tem que cuidado com a nossa mente. Assim como deveria, né? Assim como você tem cuidado com o seu corpo, deveria, né? A não comer qualquer coisa, deveria, né? Você não come porcaria. Alguém bebe veneno aqui? Alguém chupa chumbinho? Por quê? Porque mata. Não é verdade? O mesmo cuidado que você precisa ter com o teu corpo, precisa também ter com a sua mente. Amém, irmãos? Se você está com raiva de alguém, você sabe que essa raiva aí não é de Deus. O que você tem que fazer, meu irmão? Eu não vou com a cara do fulano. Não tem isso. Aqui não tem, não. Graças a Deus aqui na igreja. Graças a... Eu posso ir adiante, irmão? Posso? Tá rindo por quê? Não ri não, irmão. Graças a Deus aqui não tem isso. Nem conhece a pessoa. Eu não vou com a cara do fulano. Eu não vou com a cara do André. Misericórdia, irmão. Você não é crente, não. Mas por quê? Mas por quê? Ele fez o quê? Não, nada não. É porque eu não vou com a cara dele. A porta da mente dele está escancarada. Entrou um monte de capiroto lá. E ele não sabe disso.
Ih, Jesus, misericórdia, tu que eu estou falando isso. Batendo 3 vezes na boca. Alô? Não vou com a cara do fulano. Não vou com a cara do ciclano. Você está comigo, irmãos? Aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Tá bom, vamos avançar aqui, ó. Então, eu preciso tomar cuidado, que são engodos, irmãos. Engano, engodo. Coisas que podem nos travar. E graças a Deus a gente tem a palavra que nos corrige. E que essa correção seja aceita. Receber com mansidão essa palavra em nós enxertada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. A qual é poderosa para salvar as nossas almas. E a gente precisa, irmãos, ter esse cuidado, sim, todos os dias. Talvez você esteja numa estação hoje, está tudo bem, bem com todo mundo, feliz da vida. Mas o dia mau, ele pode vir. Talvez ontem mesmo você estava feliz da vida. Hoje uma irmã, a Doquinha, pisou no teu calo. Mudou tudo. Acabou, irmãos. Possa ser que essa semana você está me amando, mas semana que vem você está, pô, pastor aí, misericórdia. Amém. Aleluia. A palavra é poderosa para salvar as nossas almas. A minha alma e a sua alma também. O mesmo cuidado que você está tendo aí, eu como pastor, eu preciso também ter. Amém? Não ficar na tentativa. Vamos sair desse nível de tentativas, irmãos. Vou tentar. Não, irmão, vamos crer. Se é para mim, se a Bíblia diz que eu posso, eu não vou tentar, eu vou crer. Amém, irmãos? Eu vou crer, eu vou declarar. Nada favorece, mas eu vou declarar. E essa é a nossa vida, irmãos, aqui nesse mundo. Nada vai vir assim no automático, não. Vai ter momento que a gente vai precisar declarar, permanecer, não desanimar porque não está acontecendo. Pastor, quanto tempo vai demorar isso? Irmão, não tem receita pronta. Tem pessoas que vai ser rápido, ouviu uma palavra, tomou uma decisão, declarou, já vai acontecer. Mas tem gente que vai entrar num processo. E dependendo do nível que você está envolvido, irmãos, a perseverança precisa fazer parte da sua vida. Continuar declarando a palavra, não é isso que a gente fala aqui, ó. Continua declarando, meu irmão. Às vezes, nos retornos de atendimento, quando você vê lá um relatório não muito favorável, irmão, continua declarando. Ah, pastor, mas não está acontecendo, muda o que você está falando. Porque só o que você disse aqui já disse que você não está crendo. Ah, mas não está acontecendo. E sabe o que acontece? É quando você começa a declarar isso, é um indício que você não está declarando mais. Ah, mas não está acontecendo, não precisa nem perguntar se você está fazendo isso. Quer ver um exemplo? Eu não sei se isso aconteceu com você, eu não sou especialista em informática, não. Mas eu me lembro que eu estava instalando um software no computador, não me lembro se era na televisão, estava mexendo lá, dando uma de intelecto lá no negócio lá. Instalei algum negócio lá. E eu não sabia, e eu fui no... Que isso, Jesus? Que barulho é esse aí? Segura esse barulho aí. E eu fui no pai dos burros, Google. Botei lá, como instalar, bababá. Aí apareceu lá. Aí ele assistiu, né? Você tem que seguir passo... Aí a pessoa falou assim, ó, você tem que seguir passo a passo. Isso. E no final vai acontecer. Aí eu peguei, fui lá, fui fazendo. Aí eu pulei algumas coisas, né? Ah, isso aí não precisa não, tá demorando. Para que fazer isso aqui, né? Ah, você tem que chegar e fazer isso aqui. Aí eu falei, poxa, mas para que fazer isso? Eu pular isso aqui, eu pular. Aí lá no final, quando eu botei para funcionar, não rodou. Eu falei, puxa vida, que é isso? Não está funcionando? Aí eu fui naquele relatório que tem lá no finalzinho, as possíveis causas. Aí falou assim, ó, você tem que seguir todos os processos, senão não funciona. Aí o que tem que fazer? Fazer tudo de novo. Ai, meu Deus.
Aí eu entrei no retrabalho, fazer tudo de novo, conforme o que foi instruído. Sem pular as etapas. Porque o que acontece no final, você quer ver funcionar, você quer ver acontecer. Mas você está cumprindo a etapa de renovar sua mente com a palavra? Mas o diabo, mas você está renovando a mente com a palavra? Mas a minha casa, você está renovando a mente com a palavra? Então, meu irmão, volta lá às primeiras etapas que você está careca de ouvir. Cansado, pronto, melhorou, né? Os carecas aí, cadê? Olha lá. Fala amém, Léo, amém. É isso aí. Não tem mais ninguém não, né? O Ronald não tem não, né? Irmão. Ah, que eu vou na irmã fulana, que ora, que o fogo cai, que o fulano revela. E às vezes nesse processo, o que a gente costuma fazer, né? Aí não funciona, aí você muda o vídeo. Aí você procura um outro tutorial para explicar fazer. Não é assim? Não funcionou, esse cara é ruim. Esse cara aí não sabe nada não, vou procurar outro. Aí você vai no outro, o cara fala a mesma coisa. Ah, não vou ver isso não. Tá falando, só fala isso, só fala em renovação da mente. Deve ter outra coisa lá. Aí vai aparecer lá, não, vai, bebe esse líquido sagrado, você vai beber, vai mudar a tua vida. Aí o cara bebe. Aí o cara come. Aí não acontece nada, aí fica frustrado, aí fica com raiva de todo mundo. Quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Mateus capítulo 8, versículo 18. Será que é isso mesmo? Espera aí, deixa eu ver isso aqui. Mateus capítulo 8, versículo 18. 8. Você está recebendo essa manhã, sim ou não? Aleluia! Tá gostoso, papai. É isso mesmo. Bota para mim, galera. Ali, olha lá, olha lá. Olha para lá. Olha para mim, olha para lá. Ali é a Bíblia também, olha lá. Todo mundo olha para lá, ó. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Sabe o que eu aprendo com essa passagem aqui, por inspiração? E você vai entender a história quando a gente seguir aqui. Tem mudança de fase na nossa vida. Você percebe aqui que tinha muita gente ao seu redor. Só que nessa mudança de fase, vai exigir alguns processos na nossa vida. Você vai entender. Segue. 19. Então, um camarada da multidão, aproximando-se dele, um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Porque, irmãos, todo mundo às vezes fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Quem já orou a oração do Pai Nosso aqui? Quem conhece? Todo mundo, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A sua vontade, não a minha. É a vontade de Deus, não a minha. Eu vou repetir. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que eu fores. Onde quer que fores. Versículo 20. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos. Parece que Jesus está ficando maluco, não parece? Ué, Jesus mudou de assunto assim de repente?
Jesus está esquizofrênico? Como é que é esquizofrênico, né? O que é isso? Mas Jesus respondeu. Está na sua Bíblia aí, irmão. Olha aí, ó, pode olhar. Ih, pastor, errou o versículo. Não, está aí na tua Bíblia. Ó. A raposa tem seus covis, e as árvores do céu, ninhos. Imagina a cara do escriba, né? Senhor, onde você quiser, eu vou. Aí ele olhou para a cara dele assim, ó. Olhou para a cara dele. As raposas têm covis. Como é que é? E as aves do céu, os ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que está querendo dizer com isso, irmãos? Irmãos, não tem conforto para quem quer servir a Cristo. Você quer seguir? Siga. Agora, se for pensando no seu conforto, no seu bem-estar, nos seus sentidos, dá ruim. O que ele está citando aqui, irmãos, é conforto. Tem algum problema? Deus tem algum problema em você viver bem, comer o melhor dessa terra? Não, a própria palavra diz isso. Tem um texto aqui, esse aqui eu vou ler. Não precisa abrir, não, vou ler isso aqui, ó. Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor, por minha causa, achá-la-á. Ponto, irmãos. Bem-vindo ao Evangelho. Amém, irmãos? Vamos trazer o nosso pensamento cativo a Cristo. Então, a nossa oração precisa ser validada na nossa vida. Não vou validar a palavra, mas na nossa vida. Seja feita a tua vontade. Entregamos a nossa vida a Cristo, irmãos. Então, há sim recursos dos céus, na minha vida, na sua vida, que você pode sim. Amém, irmãos? Agora é para você permanecer, para você perseverar, acreditar na palavra. As circunstâncias não vão colaborar para você passar acreditado. Você não vai acreditar. A sua fé não vai se basear nas circunstâncias. As circunstâncias não vão te definir. É a palavra que diz quem você é. E essa convicção de quem você é vai fazer você vencer. Aí os resultados vão vir, irmãos. As coisas vão acontecer, irmãos. Porque tem que ser o contrário. O que define você, a convicção que tem em você, vão mudar o ambiente, vão mudar as coisas. Não é as coisas, esperar as coisas mudar para mudar dentro de você. Está errado. As nossas expectativas não tem que ser essa, irmãos. Pensar em acontecer no externo para mudar aqui dentro. Não, irmãos. A transformação aconteceu na nossa vida de dentro para fora. E esse processo aqui na mente, irmãos, permanece ainda, mudando a mentalidade, mudando as circunstâncias. Mudando a mentalidade, mudando o nosso destino. Mudando a mentalidade, mudando a nossa história. Mudando a mentalidade, mudando as nossas atitudes. Mudando a mentalidade, mudando a nossa fala. Oh, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus.